Olá, pessoal. Então, retomando aqui a nossa aula, né, hoje vamos falar sobre planejamento, né, elementos didáticos e sistematização desse conhecimento, né, que perpassa pela educação física, ok? Lembrando que a gente já discutiu, já falou sobre o que é didática, né, que envolve termos chaves como planejamento, organização, né, todo esse processo de etapas, né, de como eu vou ensinar, o que eu vou ensinar. Então, a didática, ela envolve, né, todo esse processo que alguns autores, né, denominam como arte ou técnica de ensinar, ação de organizar e sistematizar o processo de ensino-aprendizagem. Lembrando que a didática, ela vem do contexto, né, educacional, do contexto da educação. Então, é a parte da pedagogia, né, que se ocupa dos métodos, das técnicas de ensino, destinada a colocar em prática, né, todas as diretrizes, todo esse processo educativo para que, no final, se obtenha, né, um resultado satisfatório de aprendizagem do aluno, né, de processo formativo. E a didática, ela estuda, né, os processos do ensino e da aprendizagem. Então, tanto numa perspectiva do lado do professor, como numa perspectiva do lado do aluno, ok? E aí, quando a gente pensa em didática, a gente diz, e aí, didática da educação física, o que é? Né? Lembrando que a gente já discutiu de forma geral o que é didática, mas essa didática da educação física, o que é que envolve ela, né? Como pensar, ensinar esses conhecimentos, né, os saberes e os conteúdos da educação física, né? Então, a ideia é que a gente possa pensar nessa organização, nesse planejamento, né, e métodos que possam estar fazendo a transmissão, né, para alunos, para pessoas, né, a qual a gente tem o interesse de ensinar, seja idoso, criança, né, adolescente. Então, vamos lá, didática da educação física, né, é uma didática, né, que a gente fala que é didática especial ou, né, específica, ela, na verdade, tem foco, né, em ensinar os conhecimentos, saberes e conteúdos da área, identificar, né, quem são esses praticantes, elaborando objetivos e funções específicas para esse público, identificar, né, os seus níveis e grau, né, de desenvolvimento motor, de treinamento, né, de conhecimento, de experiência numa determinada prática, e verificar também, né, se o que está sendo proposto, né, como pode ser ensinado, pensando nos métodos, na estratégia de ensino, né, e os meios auxiliares, seja meios tecnológicos, equipamentos que queiram, né, ser utilizado como uma bola, um arco, né, um cronômetro, enfim, né, lembrando também dos procedimentos, né, para o planejamento, ou seja, as etapas, né, lembrando do simples para o complexo, para que no final possa ser feito uma avaliação e um feedback que possa ser utilizado pelo professor e pelo aluno, né, sabendo que o aluno, que conhecimentos ele adquiriu, se ele aprendeu, e o professor saber se o seu planejamento, ele foi obtido com sucesso. E aí, quando a gente fala de planejamento, o que é, né, na verdade, esse planejamento? Né? Planejamento, segundo alguns autores, é planejar e organizar ações, né, organizar ações, ideias, informações, saberes, né, pensando nesse planejamento como uma ferramenta para dar eficácia a toda a ação humana, né? Ou seja, utilizar para a organização de tomada de decisão, escolha de métodos, escolha de estratégia, objetivo, lembrando, né, do público-alvo, lembrando de quem são essas pessoas, suas faixas etárias, níveis, né, de desenvolvimento motor, de conhecimento e experiência na área. Então, partindo do princípio de que o professor ele deve ensinar o conteúdo e também formar, né, o aluno para que ele se torne atuante na sociedade. Ele deve organizar seu plano, né, plano de ação, plano de aula, de modo que o aluno possa receber, né, e perceber a importância do que está sendo ensinado, né, sendo um contexto histórico, né, para o seu dia a dia, para o seu futuro, não só numa perspectiva imediatista, né, mas pensando na evolução desse indivíduo para o longo da vida. Tá? E aí, quando a gente fala de planejamento, a gente pensa nas etapas, né, de planejamentos desse ensino, né? Então, quando a gente fala de etapas de planejamento, a gente pensa nos elementos didáticos. Os elementos didáticos, que são o objetivo de ensino, os conteúdos, conhecimentos, procedimento metodológico, como, né, o método de ensino, recurso de ensino e avaliação da aprendizagem, lembrando que é tanto para o professor como para o aluno. E aí, o primeiro elemento, né, que envolve
né, todo esse processo, esse planejamento, é o objetivo, né? Ele é o centro, né, de tudo que vai acontecer durante o ensinar. Quando eu penso em ensinar, lembrando que o ensino, ele é uma ação intencional, né? Se eu vou ensinar, eu tenho intenção de ensinar algo a alguém, né? E aí eu tenho um objetivo sobre isso, né? Então, temos o objetivo geral e o objetivo específico, e que perpassa pelo que se pretende alcançar, né? Quando se quer realizar uma ação, é um propósito, é um ponto de partida, né? A gente pode dizer, é o primeiro passo para que ocorra o processo, né, educativo, né? Seja ele de desenvolvimento motor, físico, de desenvolvimento social, através de projetos, né? É o que se quer alcançar, o que move as pessoas a agir, a tomar alguma decisão. Então, quando a gente pensa, né, tanto para a nossa vida pessoal como profissional, o que é que eu quero? Eu quero ensinar algo a alguém, eu quero me formar em educação física, então eu tenho um objetivo. E aí, dentro desse objetivo geral, nós temos o objetivo específico, né, que ele direciona para determinado público, utilizando determinados tipos de métodos e estratégias, né? Então, é o que se espera de uma pessoa, né, que aprenda determinada condição de ensino, ou seja, condição, quando a gente fala condição de ensino, a gente fala de nível, né, se for no nível de criança, nível infantil, ou nível adolescente, né, jovens que estão naquela faixa etária entre 12, e 18 anos, então, adulto, né, ou idoso. Então, ele orienta, né, quais os conteúdos nós vamos ensinar e que deve ser trabalhado, né? Ele dá um encaminhamento necessário para que a gente tenha como seguir, né, determinados processos, né, durante todo o planejamento, e quando se organiza esse planejamento, tem que ter em mente o objetivo geral, né? Se todo o processo que eu estou desenvolvendo, ele está me direcionando para a resolução desse objetivo geral, ok? Então, quando a gente vê aqui, ó, na imagem, nós temos pessoas de diferentes biotipos, diferentes gêneros, né? Temos um atleta, temos mulheres, temos idoso, né? Contudo, cada um aqui tem o seu objetivo, né? Tem o objetivo da performance, tem o objetivo da saúde, temos o objetivo da qualidade de vida. Então, o que eu vou ensinar, para quem eu vou ensinar, o objetivo, ele vai estar me direcionando para os públicos, para essas pessoas, ok? E aí é um conceito, né, que o conceito é uma definição de um determinado termo. Por exemplo, objetivos. Né? Se eu tenho um objetivo, né, que o aluno ele identifique o que é uma bola de basquete, dentre diversas bolas que estão ali naquele momento, o professor, ele vai eleger o quê? Ele vai eleger um conteúdo, né, que é o esporte, e dentro desse conteúdo ele vai selecionar um subtema, que é o equipamento esportivo. Então, é importante que o aluno ele conheça o que é uma bola de basquete, sim. Ele tem que conhecer o peso, ele tem que saber que é uma bola, que a prática, utilizando ela, é realizada com as mãos, não com os pés, né? Qual é o seu objetivo, por que ela é mais pesada do que outras bolas, porque ela é mais rugosa, né? Ela tem uma densidade mais rugosa. Então, é importante que o aluno ele tenha conhecimento sobre esse equipamento para que no futuro ele saiba utilizar, né? Então, a gente primeiro define o que é um objetivo de ensino, né, para a nossa aula, para em seguida a gente fazer a seleção, né? O que é que eu vou estar ensinando a partir desse objetivo? Se eu quero ensinar o basquete, eu vou selecionar os equipamentos, eu vou selecionar as regras, eu vou selecionar, né, a parte tática dessa prática esportiva. E aí, o objetivo geral, né, de uma forma resumida, são resultados de aprendizagem complexo, né, que a gente diz em período mais longo, né, é como se você fosse ensinar o esporte basquete, tá, e dentro do objetivo específico, um objetivo específico é que o aluno, ele entenda, compreenda quais são os equipamentos usados no jogo de basquete. Ok? Então, ele, dentro do ensino do basquete, ele vai aprender sobre um objetivo específico, conhecer as regras, outro objetivo específico, conhecer os equipamentos, outro objetivo específico, a cesta de basquete, ele vai conhecer sobre a altura, né, o garrafão, a linha demarcatória da quadra. Então, isso são objetivos específicos dentro do objetivo geral, ok?
E aí a gente tem que entender que dentro desses objetivos, nós temos objetivos em que envolve a questão conceitual, procedimental e atitudinal. O que seria conceitual? Conceitual é quando você quer que o aluno ele compreenda conceitos sobre determinada informação. Procedimental é o aluno vivenciar e realizar, praticar determinada prática sobre aquele conteúdo que você está ministrando. E atitudinal é como ele se comporta dentro da situação. Ok? De forma mais clara, né, específica, esses dois autores, Turhan et al. E Meira, eles falam que o objetivo, existem esses três domínios, né? O objetivo cognitivo, que é o conceitual, que é o conhecer, o afetivo, que é o atitudinal, que é o ser dentro da situação, e o objetivo procedimental, que a gente pode também falando que é psicomotores. Os dois, né, falam da mesma coisa, só que tem nomenclaturas diferentes, ok? E de forma mais explicativa, a gente pode estar mostrando aqui, ó, o que seria o objetivo procedimental. Exemplo, o aluno ele tem que valorizar os efeitos das práticas corporais e hábitos saudáveis, né? Então, seria, de uma forma geral, vivenciar, né, atividades físicas em que possa promover esses hábitos saudáveis. E aí, o procedimental, como eu quero que, dentro desse objetivo, né, de prática de atividade física, de hábito saudável, eu quero que ele tenha, né, envolva o objetivo procedimental, ou seja, o fazer. E aí, o que é que eu solicito? Eu quero que ele faça uma atividade física, né, faça um exercício. Então, dentro do meu objetivo procedimental, em que o geral desse objetivo né, a prática corporal como um hábito saudável, o que é que eu quero que o aluno ele faça? Ele faça uma atividade física, é um fazer, é um objetivo meu, né, relacionado ao fazer do aluno. E o que seria atitudinal? Ele realizar essa prática de forma, respeitando o seu limite, né, fazendo de forma coletiva, com os seus colegas, respeitando o limite do colega, e o conceitual, eu quero que ele compreenda sobre essa prática que ele está realizando, né? E quando ele compreende, ele consegue se organizar, ele consegue se programar, ele consegue fazer a atividade ajustada para o seu nível de desenvolvimento físico, né, de treinamento, de desenvolvimento motor, sempre lembrando, né, da sua individualidade biológica. E aí, né, finalizando, o objetivo, ele vem para orientar o professor, né, o profissional e as pessoas se envolvem nesse momento, assim como também ele orienta as pessoas, né? Se o aluno ele não sabe para que ele está fazendo determinada atividade, determinado movimento, ele não vai entender, né, porque ele está naquela prática ali, ele tem que entender qual é o objetivo que o professor tem para ele e o objetivo que ele também queira alcançar. E, de forma mais clara ainda, nós temos que lembrar, existe o objetivo para o professor, existe o objetivo para o aluno, tá? Então, o objetivo para o professor, vamos lá. Se tratando de um professor universitário, né, e um aluno universitário, nós temos, o professor, ele ensina determinada informação sobre métodos e metodologia, né? Eu faço a descrição sobre o que é métodos e metodologia. O que é que eu quero que o aluno, né, a partir desse meu objetivo, eu quero que o aluno, ele use essas informações que foram passadas, ou seja, ele use os métodos de forma adequada no seu campo de atuação, no seu estágio, no momento em que ele for para o mercado de trabalho. Então, eu ensino sobre método e metodologia e eu quero que esse aluno faça o processo o quê? Aplicativo, tá? Então, o meu objetivo é passar a informação e o objetivo do aluno é ele aplicar essa informação que foi passada, né, para ele. E aí, voltando, compreendendo a diferença, né, eu quero como exemplo de objetivo, compreender a diferença entre atividade física e exercício físico. Eu passo informações para vocês sobre atividade física, exercício físico. E aí, o que é que eu quero, né, que o aluno, ele tenha como objetivo, diante desse objetivo que foi passado para o professor, diante dessa informação, que ele apresente o que ele entende sobre atividade física e exercício, ele possa entender essa diferença, ele possa
desenvolver práticas, né, de exercício físico, né, e entendendo, né, que determinadas atividades que ele possa estar realizando pode ser atividade física e pode ser exercício físico, ok? Então, gente, é isso que eu vou passar para vocês sobre o objetivo e o próximo aula eu vou estar passando para vocês de forma mais específica sobre os outros elementos didáticos.